Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos abordar a relação histórica entre Estados Unidos e Cuba e por que os Estados Unidos nunca invadiram a ilha. Os Estados Unidos e Cuba têm uma das relações mais conturbadas da história moderna. Guerras, intervenções, sanções econômicas, espionagem e até uma crise que quase levou o mundo a um conflito nuclear. Mas se os Estados Unidos invadiram países como o Iraque, Afeganistão e o Vietnã, por que nunca invadiram Cuba, uma ilha localizada a apenas 150 km da Flórida? A resposta está em um acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética, e mais tarde a Rússia, que impediu uma invasão direta. Hoje vamos explorar a relação histórica entre esses dois países e entender como Cuba passou de um protetorado americano a um aliado soviético, e desvendar o motivo pelo qual os Estados Unidos nunca enviaram tropas para ocupar a ilha. Antes de se tornar comunista e rival dos Estados Unidos, Cuba esteve sob forte influência americana por décadas. No final do século XIX, Cuba ainda era uma colônia espanhola que lutava por sua independência. Os Estados Unidos, interessados em expandir o seu poder no Caribe, declararam guerra à Espanha em 1898, na chamada Guerra Hispano-Americana. A vitória americana resultou no Tratado de Paris, e a Espanha cedeu Cuba, Porto Rico e Filipinas para os Estados Unidos. Mesmo que Cuba tenha se tornado oficialmente independente em 1902, a realidade era outra. O país passou a ser praticamente um protetorado dos Estados Unidos. A Emenda Platt, imposta pelos americanos em 1901, dava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente sempre que seus interesses estivessem ameaçados. Além disso, os Estados Unidos instalaram a base naval de Guantánamo, que até hoje está sob controle americano e abriga uma das prisões mais polêmicas do mundo. Durante a primeira metade do século XX, Cuba era praticamente uma diversão para os americanos. O turismo, os cassinos, os negócios estavam todos nas mãos dos investidores dos Estados Unidos. Governos cubanos, corruptos, garantiu que os interesses americanos fossem preservados, enquanto a população sofria com desigualdade e repressão. Isso gerou uma grande satisfação entre os cubanos, o que levou ao fortalecimento de grupos revolucionários que queriam libertar a ilha da influência americana. Em 1959, essa insatisfação culminou na Revolução Cubana. Fidel Castro e seus guerrilheiros derrubaram o ditador Fulgêncio Batista e tomaram o poder, prometendo mudanças drásticas para o povo cubano. Logo no início de seu governo, Fidel expropriou propriedades de empresas americanas, que irritou profundamente os Estados Unidos. Como resposta, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico severo contra Cuba, que dura até hoje e limita o comércio da ilha com o resto do mundo. Os Estados Unidos não aceitaram a perda de Cuba tão facilmente. Em 1961, a CIA organizou a invasão da Baía dos Porcos. O plano era infiltrar cubanos exilados na ilha com apoio militar secreto dos Estados Unidos para derrubar Fidel Castro. Mas tudo deu errado. Os revolucionários cubanos derrotaram os invasores em menos de 3 dias, consolidando ainda mais o poder de Fidel. Após esse fracasso, a relação entre Cuba e os Estados Unidos se deteriorou completamente. A ilha se aproximou da União Soviética e o conflito atingiu seu ponto mais crítico em 1962, durante a crise dos mísseis. Em 1962, a CIA descobriu que a União Soviética estava instalando mísseis nucleares em Cuba, o que levou o mundo à beira de uma guerra nuclear. O presidente americano John Kennedy ordenou um bloqueio naval em torno de Cuba e ameaçou retaliação militar. Durante 13 dias, o mundo assistiu apreensivo, temendo o início de um conflito global. No final, um acordo secreto foi firmado. Os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha. Além disso, os Estados Unidos também removeram seus mísseis da Turquia, que estavam apontados para a União Soviética. Desde então, os Estados Unidos nunca invadiram Cuba, mas a relação entre os dois países continuou conturbada. Durante o governo de Barack Obama, houve um breve período de reaproximação, mas Donald Trump reverteu as medidas e reforçou as sanções. E mesmo após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos ainda controlam a base naval de Guantánamo, onde funciona uma prisão altamente criticada por violações de direitos humanos. A história entre Cuba e os Estados Unidos é cheia de reviravoltas. De protetorado americano a rival na Guerra Fria, a ilha caribenha desafiou os Estados Unidos por décadas, mas um pacto firmado há mais de 60 anos ainda impede que os americanos invadam diretamente o país. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos históricos.